Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é dos pobres em espírito. Mas quem são os pobres em espírito? Aquela pessoa que é pobre em espírito é aquela pessoa que ela é humilde espiritualmente. É aquela pessoa que ela não se considera autossuficiente. Ela reconhece a sua dependência de Deus. Ela reconhece que sozinha ela não consegue nada. Ela reconhece que se não fosse Deus, ela não chegaria a lugar nenhum, ela nem sequer existiria. A pessoa pobre em espírito é aquela pessoa que reconhece a grandeza de Deus e a necessidade que a pessoa ela tem de Deus. A pessoa que é pobre em espírito, na oração dela, ela não ora se engrandecendo, mas ela ora reconhecendo a grandeza de Deus. A exemplo disso, nós temos a passagem que Jesus conta da oração do publicano e do fariseu. Os dois foram orar, mas o fariseu, ele orava consigo mesmo, se engrandecendo, falando das coisas que ele fazia. Ele dizia: eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos, eu não sou como os demais homens e nem como esse publicano. Mas, por outro lado, na oração do publicano, o publicano ele ficou de longe, nem quis se aproximar e também nem queria levantar os seus olhos aos céus. Mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus conta que o publicano foi justificado, desceu justificado para sua casa, mas o fariseu não. Porque o publicano, ele foi pobre em espírito, ele foi humilde espiritualmente falando. Agora o outro não. O outro ele se exaltou. O outro ele se engrandeceu na oração a Deus. Então, na nossa oração a Deus, a gente não deve de maneira alguma se engrandecer. Ah, meu Deus, eu agradeço porque eu sou o melhor no meu trabalho. Eu agradeço porque eu sou o que faz as coisas mais certas. Eu agradeço porque eu não sou errado igual fulano. A pessoa não deve fazer dessa forma, mas ela deve reconhecer a grandeza de Deus. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não chegaria até aqui. Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Se não fosse o Senhor me ajudando, meu Deus, tudo estaria perdido. A pessoa que ela é pobre em espírito, a pessoa humilde, ela reconhece Deus nas suas orações. Também quando a pessoa ela é elogiada, a pessoa ela não traz a glória para si. Isso não infla o ego da pessoa. A pessoa que ela é pobre em espírito. Mas quando alguém elogia a pessoa, quando alguém fala: ó, fulano, você é o cara, hein? Fulano, mandou bem. A pessoa logo ela atribui a honra, a glória para Deus. Foi assim que Jesus fez. Quando um jovem rico, ele chegou no Senhor Jesus, ele disse: bom mestre. E aí ele disse a pergunta dele. Aí Jesus, primeiramente, Jesus ele falou: por que me chamas bom? Não há um bom, senão Deus. Só ele é bom. Então, Jesus, naquele momento, Jesus é o Filho de Deus, mas quando alguém foi honrar o Senhor Jesus, quando alguém foi engrandecê-lo, ele logo atribuiu a honra para Deus. Mesmo Jesus sendo grande, mesmo Jesus sendo o próprio Deus, ele atribuiu aquela glória para Deus. Então, a pessoa que ela é humilde, ela faz isso. A pessoa que ela é pobre em espírito, a pessoa humilde espiritualmente falando, não é necessariamente a pessoa que é materialmente humilde, materialmente pobre. A pessoa que ela é espiritualmente pobre pode até inclusive ser uma pessoa com posses, uma pessoa rica, uma pessoa com dinheiro, mas ela pode ter esse caráter humilde dentro dela. E um exemplo disso foi o próprio rei Davi. O rei Davi era um homem rico, ele era muito rico e ele era um homem muito admirado por todos. Na época dele e ainda nos dias de hoje ele é admirado. Davi, ele era um homem que ele tinha as suas posses e também ele tinha admiração das pessoas.
Mas quando ele se referia a si mesmo, olha só a maneira que ele falou de si mesmo. Olha só como que ele tratou de si aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, no versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. É muito forte. Davi era um homem que, materialmente falando, ele era rico, ele tinha as suas condições. Mas quando ele ia se referir a si mesmo, ele disse: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Davi, ele era uma pessoa pobre em espírito, ele era uma pessoa humilde, ele não era uma pessoa que se exaltava, uma pessoa que se glorificava, mas ele sempre atribuía a glória para Deus. Isso foi a razão do sucesso de Davi. Davi era um homem que ele não se considerava uma pessoa grande, mas ele considerava Deus grande e então ele agia sob as ordens de Deus. Por isso, as coisas que Davi fazia prosperavam. E você vê que Davi disse, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando a pessoa ela é humilde, quando a pessoa ela é sincera, Deus ouve a pessoa e Deus ajuda a pessoa, Deus livra a pessoa de todas as suas angústias. Tanto que quando a pessoa ela está se sentindo mal, ela está cansada, ela está angustiada, a pessoa não precisa de palavras bonitas, ela não precisa ficar procurando palavras bonitas para falar com Deus, mas ela pode falar aquilo que está dentro dela, ela pode falar para Deus aquilo que ela sente, ela pode mostrar para Deus ali como ela está se sentindo mal, ela pode ser sincera com Deus, Deus vai ouvir. A pessoa não precisa se engrandecer, procurar as palavras bonitas, mas ela pode ali se humilhar para Deus e Deus ele ouve a pessoa. Então, a pessoa que ela é pobre em espírito, a pessoa humilde, é aquela pessoa que ela não tenta fazer as coisas sozinha, mas ela procura a ajuda de Deus, ela age conforme a direção de Deus, conforme a orientação de Deus. E dessa pessoa é o reino dos céus, como o Senhor Jesus, ele ensina. Nós estamos chegando ao final desse vídeo e se essa mensagem ajudou você, compartilhe com alguém para que mais pessoas também venham ser alcançadas. Aqui no canal você encontra mais vídeos com meditações da Bíblia Sagrada e orações que nos aproximam ainda mais de Deus. Eu convido você a conferir e que o nosso Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus perfeito, te abençoe, te guarde e esteja com você todos os dias da sua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.